Juízes capítulo 11, verso de número 34 diz o seguinte: vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outra filha. Amém? Ou filho, né? Amém? Nesta noite eu quero falar com a igreja. Continuando o mês das mulheres, nós vamos falar sobre mulher, sobre renúncia e sacrifício. Muitos casamentos não dão certo porque não existe renúncia. É do meu jeito, da minha forma, e eu não mudo. E a outra pessoa do mesmo jeito, e assim daqui a pouco acaba numa divisão e num divórcio. Muitas coisas, e aí eu posso entrar até no ramo empresarial, não dão certo porque não existe sacrifício. A pessoa não quer sacrificar nada para que a coisa dê certo. Ela não quer sacrificar tempo, ela não quer sacrificar dinheiro, ela não quer sacrificar certas circunstâncias, certos prazeres. E aí nada dá certo na sua vida. Por quê? Porque tudo que ela começa tem que ser fácil, senão ela não tem condições, ela não sacrifica nada. E nós sabemos que para alguma coisa dar certo, existem sacrifícios que tem que ser feito. Sacrifícios de tempo, sacrifícios de, muitas vezes, financeiros, dinheiro. Nós precisamos colocar a alma naquele negócio. Eu gosto de citar algumas situações. Tudo aquilo que você vai fazer, coloque a mão. Nós temos um grande exemplo chamado Jesus Cristo, que deu o sangue pelas nossas vidas. Ele se sacrificou por nós. Irmãos, quando nós vamos colocar esse fogo, e aqui alguns testemunha que eu não estou falando heresia, que eu não estou falando coisas para me engrandecer. Você podia chegar 7 horas da manhã aqui que eu estava aqui. Você podia chegar 10 horas da noite aqui no mesmo dia, eu estava aqui, porque eu não dei chave da igreja para ninguém. E olha que eu contratei os serviços do pessoal aqui da Gesso Norte. Mas eu falei, eu vou abrir. E eu vou fechar. O seu Flores está aqui, que fez a parte do ar-condicionado. Eu não estava aqui, seu Flores? Pegando lixo. O que eu posso fazer, eu faço. Juntando entulho, jogando fora. Eu estava aqui participando, passando fio, ajudando a jogar coisa para lá, para cá, para as coisas dar certo. E nessa obra, nessas coisas, muitas vezes se machuca. Quantos choques eu não levei aqui em cima, irmãos, montando essas luminárias, porque foi eu e o Schubert que montou? Quantos machucados eu não saí daqui, porque nós cortamos todos esses gessos? É sacrifício, é fazer para que dá certo. O que eu estou falando? Vamos pintar a igreja, não consegue contratar uma empresa, não tem dinheiro para isso, vamos fazer. E vocês vão ver se eu não vou estar aqui para limpar, se eu não vou estar aqui para pintar, se eu não vou estar aqui para tirar. E além de financeiramente ofertar. Muitas vezes nós não renunciamos nada, nós não sacrificamos nada, e queremos que dê certo, queremos que a coisa aconteça, e não é assim que funciona. E nesta noite eu quero falar sobre um sacrifício da filha de Jefté. Jefté foi um dos juízes. Eu sempre falo isso, mas sempre vou falar para vocês e pegando como é que funciona a Bíblia, como é que funciona as histórias da Bíblia, como é que funciona Deus. Até Samuel não existia reis em Israel. Existiam reis amonitas, reis moabitas, reis de outras nações, mas Israel não tinha reis. Israel era conduzido pelo próprio Deus. Era um reino que era conduzido pelas mãos de Deus. Então ele usava juízes quando necessário. Ele usava juízes
quando se precisava. Um dos juízes bem conhecido, que todo mundo aqui eu tenho certeza que já ouviu falar, é Gideão, que foi um pouco antes de Jefté. Outro juiz bem conhecido, que foi após Jefté está no meio, é Sansão, que todo mundo conhece a sua força que vinha dos seus cabelos. Na verdade não eram os cabelos, na verdade ele tinha um sinal de nazireu, e o corte do cabelo descaracterizava essa situação de nazireu. Aí foi onde ele perdeu a unção de Deus. Mas é um dos juízes que vocês conhecem, Sansão. Gideão foi um juiz escolhido pelo próprio Deus. Ele estava malhando trigo, porque ele ajudava as pessoas, ele tinha uma atitude, ele estava renunciando à sua própria vida, porque se alguém pegasse ele fazendo aquilo, ele iria ser morto. E ele malhava o trigo num lugar chamado, até anotei aqui o nome, Ofra, nos carvalhos de Ofra, escondido, para poder alimentar o povo judeu. E um anjo chega para ele e fala: vai nesta tua força, e eu vou te usar para libertar o povo desse domínio midianita, e você vai ser um homem usado. Aí ele faz aquela experiência, né? Coloca lá o cobertor, né? Lá fora, e fala: se o orvalho cair só no cobertor, é verdade. No outro dia ele vai lá, a relva estava toda seca, só aquele cobertor, aquela manta estava molhada. Ele fala: mas foi fácil, agora eu vou colocar lá de novo, só a manta não vai ter orvalho, a relva vai ter, toda a grama vai ter. E no outro dia ele chega lá, o cobertor estava mais seco que tudo, né? Então é toda uma história. Mas Jefté não. Jefté, ele foi escolhido pelas pessoas, ele foi escolhido pelos líderes de Gileade, pelos líderes judeus, e Deus aprovou aquela situação, Deus aprovou a vida de Jefté. E por que Jefté foi escolhido? Por que Jefté foi um juiz? É só a gente ler no capítulo 10, versos 6 e 7. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Serviram Balaíns, Astarote, deuses das Sírias, deuses de Sidom, deuses de Moabe, deuses dos filhos de Amon e os deuses dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviam. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, vendeu-o na mão dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Por que Deus teve que levantar Jefté? Por que Jefté teve que ser um juiz? Por causa das consequências dos pecados, por causa das consequências dos erros. Irmãos, quarta-feira eu preguei aqui na igreja. Muitas vezes as pessoas, elas se permitem ser presas, elas se entregam à prisão. Satanás vai lá, prepara a arapuca, coloca tudo que você gosta ali debaixo, para que você entre, e ele puxa a cordinha, e aí você vai ficar preso, você vai ficar naquela situação que você não gosta. E todos aqui sabem o que é certo e como deve se proceder e como deve fazer. Só que para isso precisa existir renúncia, ou seja, isso que eu estou querendo não vai me trazer benefício, e sim consequências, então eu não vou fazer. Precisa existir sacrifícios. Por mais que eu estou passando um momento delicado, um momento complicado, eu não vou me render a essas situações, a essas experiências, porque vai me trazer consequências negativas, vai me trazer problemas. O povo de Israel tinha sido liberto por Gideão e ficou 40 anos libertos. Mas o que eles fizeram? Começaram a adorar deuses estranhos, imagens de esculturas. Irmãos, aqui eu estou falando do povo judeu, mas quantas pessoas no nosso meio deixam a igreja, deixam Jesus, deixam o Evangelho, deixam Deus, a religião,
por causa de um programa de televisão, por causa de um restaurante, uma comida, por causa de carro, por causa de situações que envolvem o nosso dia a dia. Eu sempre falo e nunca vou deixar de falar, irmãos, para vir na igreja é difícil, para vir na igreja gasta, para vir na igreja é complicado, se chove então está chovendo, mas na segunda-feira, na hora de sair para trabalhar, irmãos, todo mundo sai, todo mundo vai. Eu gostaria de saber qual que é, vou até mudar, eu gostaria de saber como que Deus fica quando Ele vê isso. Ele libertou o povo, Ele levantou um homem chamado Gideão, que venceu uma guerra com 300 homens, Ele fez sinais e maravilhas, e durante 40 anos Ele guardou o povo livre, liberto, mas o povo vai lá de novo e erra, o povo vai lá de novo e falha. E qual que é o resultado das escolhas daquele povo, irmãos? Qual que é o resultado deles não ter renunciado e sacrificado para o Deus verdadeiro, o Deus que libertou eles? Versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 10, vamos ler. Contudo, eles oraram e pediram para Deus libertar eles novamente, que eles estavam presos. Aí Deus responde, contudo vós me deixastes a mim, e serviste outros deuses, pelo que eu não vos livrarei mais. Deus falou assim, cansei de vocês fazer coisas erradas, eu ir lá e libertar, cansei. Vocês sabem o que é certo, vocês sabem o que tem que fazer, vocês sabem como tem que proceder, vocês sabem as atitudes que tem que tomar, vocês sabem o que é melhor escolher, mas vocês vão e fazem errado, cansei. Versículos 14, andem e clamem aos deuses que vocês escolheram. Deus falou assim, vocês não têm deuses agora? Os deuses dos Sidomitas, dos Amonitas, dos Filisteus, Astarodes, clame a eles. Deus está falando, peça para eles agora. A coisa apertou, pede para eles. É que nem esses artistas, irmãos. Esses dias eu estava lendo uma reportagem não lembro que site que era lá, que estava falando 30 artistas que tiveram mortes trágicas. Uns com 40 anos, com 38, com 42, morrem. Sabe por quê? Porque colocam a sua fé na fama, colocam a sua fé no dinheiro. E eu não estou só falando de roqueiros, metaleiros, essas pessoas que fazem loucuras no palco. Não, posso falar até de Elvis Presley, que era um cristão, que morreu tomando remédio, tomou muito remédio, esqueceu que não tinha tomado, tomou mais e teve uma overdose de remédio e morreu, com 42 ou 45 anos, eu não me lembro. Mas por quê? Coloca a sua fé naquilo que não te sustenta, naquilo que não te consegue te manter de pé. Muitas vezes nós temos feito isso, temos feito as escolhas erradas. Aí Deus continua, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Está com dificuldade agora? Pede para eles. Está com dificuldade agora? Vai até eles. Irmãos, nós sabemos, e eu nem preciso ficar entrando muito em detalhes aqui, pessoas que confiam no dinheiro, e vocês conhecem, pessoas riquíssimas, muitos deles se suicidam, tiram a própria vida, ou então vem uma doença, eles gastam tudo que tem e morrem porque não conseguem resolver, tudo porque não colocam a sua fé num Deus verdadeiro, não colocam a sua fé naquilo que é certo. Irmãos, Deus estava decidido a não ajudar esse povo, Deus estava decidido a deixar eles padecer. O que eles fizeram? Foram atrás de Jefté. Jefté
era um homem, filho de uma prostituição, de um adultério. O pai de Jefté teve relações sexuais com uma prostituta, e ele nasceu. E aí tinha filhos com a esposa verdadeira. Os filhos da esposa de Jefté expulsaram ele. Falaram: nós não vamos te dar herança. Você vai embora, vai morar em outro lugar que não seja na casa de nosso pai. Então ele foi expulso, ele foi rejeitado pela própria família. Só que ele tinha duas características muito boas. Eu quero ler com vocês, versículo 11, capítulo 1. Era então Jefté gileadita, valente e valoroso. Ele tinha duas características muito boas. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Ele foi filho de prostituição. Vocês estão precisando da chave do meu carro, é isso? Ah, entendi. Não, achei que o pessoal está querendo entrar ali. Será que é aqui na igreja? Olha, Everton, olha se o pessoal do salão ali em cima não está trabalhando. Eles trabalham de domingo às vezes. Não estão trabalhando? Mas eu acho que não é aqui não, porque os AR, eles têm uma rede própria, não é a rede do salão. Os AR tem outra rede, o seu Flores sabe melhor que eu disso. Mas amém, vamos continuar lá, irmãos, para mim não perder o raciocínio. Jefté era um homem que ele tinha alguns valores, ele era valoroso, ele era valente. E ele foi expulso. E alguns líderes de Israel falaram assim: vamos buscar Jefté para lutar por nós. Vamos buscar Jefté para nos libertar e para nos restaurar a nossa sorte. E Jefté foi levado então de volta, prometido para ele que ele seria a cabeça, que ele voltaria para reinar na tribo de Gileade. E então ele volta, irmãos. Só que quando ele volta para lutar, ele não tinha condições de ganhar. E ele faz uma promessa para Deus. Ele fala: se o Senhor me der a vitória, se o Senhor me der condições de vencer essa guerra, Senhor, a hora que eu voltar para minha casa, a primeira coisa que sair pela porta, eu te ofereço como holocausto. Eu te ofereço como um sinal da aliança que o Senhor me deu a vitória. E eu vou resumir, porque o horário corre da gente, né? Ele venceu a guerra. Ele venceu todas as situações. E a hora que ele voltou para a casa dele, nós lemos o versículo 11:34. Se o Arthur quiser até colocar de novo ali, só deixa eu confirmar se é esse mesmo. É. Acredite-se que a casa de Jefté era uma casa de 2 andares, e as pessoas familiares viviam no andar de cima, até porque era uma forma de defesa, e na parte de baixo animais, tudo aquilo que era para trabalho, todas as coisas. E Jefté tinha a certeza que a hora que ele voltasse para a casa dele, com certeza um animal sairia ao seu encontro. Mas quem que saiu ao seu encontro, irmãos? A sua filha, a sua única filha. Ele não tinha outro filho nem filha. E ela sai feliz, cantando, saltando, dançando, porque o seu pai tinha conseguido ganhar uma guerra praticamente perdida. E Jefté, se você ler o versículo 35, ele fica triste, rasga suas vestes e começa a chorar e fala: filha, não era você que tinha que sair dessa porta, porque eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um propósito sobre essa guerra. E irmãos, a Bíblia fala que ela se entregou para o Pai. Eu quero ler isso com vocês. Abra aí comigo, capítulo 11.
Deixa eu pegar aqui. Versículo 35. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes e és dentre os que me turbam agora, porque eu abri a minha boca ao Senhor e eu não tornarei atrás. Ele fala: filha, eu fiz uma promessa para Deus e eu não posso voltar atrás. Eu fiz uma promessa para Deus e agora eu preciso honrá-la. Versículo 36, e ela lhe disse: Pai meu, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da sua boca. Ela se entregou, ela renunciou à própria vida, irmãos, para algo que não tinha sido ela que tinha feito. Quem fez foi o Pai. Ela se sacrificou por um povo que nem merecia. Eu fiz questão de ler para vocês aqui que até o próprio Deus tinha abandonado. Irmãos, uma mulher se sacrificou pelo povo, falou: Pai, faz o que tem que ser feito. O que eu quero chamar a atenção da igreja? Hoje em dia, as pessoas não conseguem nem sacrificar as suas vontades pecaminosas, as pessoas não conseguem nem sacrificar os seus desejos prejudiciais, engravidam antes do casamento, têm filhos de pais separados. Ela se entregou para a morte, ela se sacrificou, sendo que ela não tinha culpa, não tinha sido ela que prometeu. Hoje em dia as pessoas não conseguem sacrificar os seus desejos e as suas vontades promíscuas, não conseguem sacrificar as suas vestes depravadas. E eu falo até por mim, que muitas vezes não consigo sacrificar a Coca-Cola, e eu preciso exonerar a Coca-Cola da minha vida por causa do diabetes. Mas nós muitas vezes, não, eu estou falando um detalhe de comida, e quem quer emagrecer sabe que tem que renunciar e sacrificar para poder emagrecer. Mas eu, para poder ter a minha saúde tranquila, eu preciso sacrificar o refrigerante, sacrificar o doce. E muitas vezes nós não sacrificamos nada. Essa mulher, ela olha para o pai e fala: Pai, você fez a promessa? Eis-me aqui, cumpre em mim, pode fazer, pode cumprir o teu propósito com Deus. Irmãos, quantas vezes as mulheres, e agora eu não estou falando nem de cônjuge, eu estou falando especificamente das mulheres, se sacrificam por um marido mala, se sacrificam por homens que não vale a pena. E muitas vezes as mulheres sacrificam o seu trabalho para poder cuidar da casa e não tem valor nenhum. Eu não tenho condições de dar um salário para Simone, por ela ficar em casa, por ela cuidar das minhas filhas, da minha casa, cuidar da nossa alimentação, mas Deus sabe o tanto que eu tenho vontade, desejo, de falar assim: ó, do que eu ganho você pode pegar tanto aí que é teu, é pelo seu serviço, é pelo seu sacrifício, é por ter deixado os seus empregos para poder ajudar aqui em casa, para poder cuidar das meninas. Muitas vezes, irmãos, as mulheres têm se sacrificado, e nós estamos no mês das mulheres, em prol da família. E hoje em dia nós vemos um movimento feminista, e eu não as culpo, porque se elas foram para este lado, é porque homens não deram o devido valor para suas esposas, homens não foram fiéis no seu casamento, com seu cônjuge, como está escrito lá em Malaquias: eu sou testemunha, diz o Senhor, da tua infidelidade com a tua esposa, com a tua mulher.
Eu sou testemunha. Por isso que vocês plantam e não nascem. Por isso que vocês semeiam e não colhem. Essa moça olhou para o pai e disse: Pai, eis-me aqui. Pode cumprir em mim aquilo que foi feito. Vamos continuar lendo. Faze em mim, de mim, como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixe-me por 2 meses que vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ela falou: pai, a única coisa que eu não sou casado, eu não conheço homem, deixa eu lamentar essa situação na minha vida. Nós não entendemos isso, nós não sabemos o que é isso aqui, nós não conseguimos ter sentimentos na hora que a gente lê isso aqui, porque a gente não entende. Mas em Israel, uma mulher morrer virgem, ela é amaldiçoada. Virgem que eu digo assim, sem conceber um filho. Porque naquela época não tinha anticoncepcional. Então, se deitasse junto, a consequência quase que sempre era nascer uma criança. Ah, pastor, mas tem aquele jeitinho brasileiro, né? Tira na hora do negócio, né? É uma forma de evitar a gravidez. Em Israel, não sei se todos vocês sabem, mas eu acredito que alguns sabem, se fizer isso, é pecado. Vocês sabiam disso? Não pode tirar na hora da ejaculação. É lei de Deus, não pode, é pecado. Deus extinguiu 3 famílias porque eles faziam isso. 3 famílias. Então não pode. Ela estava morrendo, por isso que ela foi lamentar e chorar na cabeça dela como uma pecadora. Porque a Bíblia fala que a mulher é justificada dando à luz a... Todo mundo já leu esse versículo na Bíblia? A mulher é justificada dando à luz a filhos. E como ela não tinha filhos, na cabeça dela, pelas leis, ela estava morrendo. Ela iria morrer amaldiçoada. Hoje, até hoje existe sacrifícios de pessoas. Uma pessoa dessa daqui seria santa, não é assim? É o sacrifício imaculado hoje. Naquela época não. Naquela época era muito complicado a situação. Ela fala: pai, deixa eu ir chorar, deixa eu ir lamentar a minha situação. Aí vamos continuar lendo. 39. Sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. Ela se sacrificou, ela renunciou por um povo que não merecia, por um povo do qual Deus não queria agir, mas Deus acabou agindo. Acredito que por causa do sacrifício dessa moça, porque você vai ver que tem outra guerra, e Jefité ganha outra guerra. Irmãos, irmãs, Jesus não tinha nada a ver com o seu pecado e com o meu pecado. Jesus, na verdade, ele não tinha pecado. Ele renunciou à sua vida e sacrificou-a na cruz pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E nós muitas vezes não conseguimos sacrificar nada, não conseguimos renunciar a nada, não conseguimos deixar certos vícios que nós sabemos que vão nos trazer consequências danosas, consequências complicadas, mas não abrimos mão. Jesus abriu mão e se sacrificou por um povo pecador. A Bíblia fala: Deus prova o seu amor para conosco, onde Cristo se entregou no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Ou alguém de você era santo antes da igreja, antes de Cristo? Nem os filhos que nascem dentro de um lar cristão são santos.
Nem os filhos que nascem dentro de uma casa cristã. Eu tinha na minha cabeça que se eu tivesse pais e mães convertidos, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu teria sido muito melhor, e hoje eu vejo que não é assim, porque eu tenho uma família que nasceu em lar cristão, e tem dificuldades, tem medos, tem ansiedades, tem dúvidas. Só que nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos sacrificar, nós precisamos renunciar às nossas vontades, por amor a Cristo, por amor à igreja. Muitas vezes o meu cônjuge pode não merecer o meu sacrifício, mas eu não estou fazendo para ela, eu estou fazendo para Cristo. Muitas vezes as minhas filhas não merecem o meu sacrifício, tudo aquilo que eu renunciei para poder viver com elas, para poder ter elas, mas eu não faço por elas, eu faço por Cristo. Deus sabe o tanto que eu ganho e o tanto que eu poderia ter, tanto de coisas que eu poderia realizar, tantos sonhos que eu poderia ter, mas eu não tenho, porque todos os meses eu sacrifico a minha vontade para alimentar, para pagar os cursos, para pagar combustível do carro, para ter um bom carro para andar, uma boa casa para morar. Todos os meses eu sacrifico. Por que a vida de um vai para frente, a vida do outro não vai para frente? Por causa do egoísmo. Porque as pessoas, elas não querem sacrificar as suas vontades, os seus desejos. Só que nós podemos ver, irmãos, que Jesus só é Jesus porque Ele sacrificou a sua vida. Mas era a vontade dele sacrificar, pastor? Não. Se você ler, eu vou até falar o versículo para vocês, não precisa abrir, Mateus 26, 42, se for possível, Senhor, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. O que a menina falou para o pai? Eis-me aqui, pode cumprir em mim o teu voto, pode fazer aquilo que você prometeu para o seu Deus. Irmãos, eu não estou aqui falando e concordando com um sacrifício de uma pessoa, e não sei se vocês sabem, na lei de Israel é proibido sacrificar pessoas, mas Deus não estava nem aí com aquele povo naquele momento, irmãos. Tanto é que eu falei para vocês, Gideão Deus escolheu, Jefité não. Jefité foi escolhido pelo povo, e acredito que Deus deu a vitória para ele por causa do compromisso, do sacrifício e da renúncia que ele tinha com aquele povo. Irmãos, ele foi rejeitado pela família, ele foi expulso da nação, e mesmo assim ele renunciou o seu ego, ele renunciou o seu senso de justiça, a sua rejeição, para ir lá e lutar e até às vezes morrer por um povo. E muitas vezes a gente não luta e nem morre pela nossa família. Muitas vezes a gente não renuncia à nossa vontade por amor ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa, começou a trabalhar agora, uma época difícil de trabalho, uma época complicada de arrumar serviço. A pessoa arrumou um bom trabalho, e esse bom trabalho dela dá uma boa condição para o seu filho. Eu estou cansado, o trabalho é muito cansativo, acho que eu vou pedir as contas. Mas e aí, como é que vai ser? Não sei. Irmãos, quando eu comecei a trabalhar na JS Amarela, eu era arpron, andava de farda. Os meus amigos tiravam sarro de mim todos os dias. Eles ficavam no ponto de ônibus esperando eu chegar lá com a farda para tirar sarro de mim. Aí, para mim desviar um pouco esse foco, eu pedi na JS Amarela que eles permitissem que eu fosse trabalhar sem farda. Eles falaram para nós, independente essa farda aí, pode vir sem. Só que sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não pegava o passe, porque para pegar o passe na Airpron, lá com o Cabadelcio na época, tinha que ir fardado. Se não fosse fardado, você não pegava o passe. Sabe o que acontecia? Eu tinha que ir e voltar todos os dias. A Airpron, não sei se todos conhecem, ali na Prudente de Moraes, esquina com a Andaló. A JS Amarela, lá no final da Badibacite, quase perto da Washington Luiz. A pé. Todos os dias eu ia e voltava a pé.
E todos os dias eu falava para minha mãe que eu não queria ir mais. Ela virava para mim e me motivava, falava: você é pobre, tem que trabalhar. E eu falava: amém. No outro dia eu ia de novo. Irmãos, eu tinha que sacrificar, eu tinha que fazer alguma coisa, algum sacrifício. Aí eu estudava à noite, comprei uma mobilete com a ajuda do meu pai. Aí, por causa de uma situação lá, não podia mais ir com a mobilete, porque outra pessoa precisava usar a mobilete naquele horário. Eu ia a pé para o Monsenhor Gonçalves todos os dias. Saía 6h10, 6h20 da JS Amarela e ia a pé para o Monsenhor Gonçalves para acabar meus estudos, para chegar pelo menos ao terceiro colegial. Mas as pessoas não sacrificam nada, irmãos, elas não renunciam nada. Jesus renunciou a sua vida para o nosso favor, para que nós pudéssemos ser salvos. E nós não podemos renunciar nada às nossas vontades, aos nossos desejos. Esses dias para trás eu estava lendo uma matéria. Há 10, 15 anos atrás existia homossexualismo? Existia, mas dentro do armário. As pessoas não se manifestavam, as pessoas não se expunham. Por quê? Por causa da vergonha. Agora, século 21, 2022, é bonito, é bonito. Uma rede de televisão aí mostra lá e coloca já pessoas estratégicas para demonstrar as coisas. Irmãos, e aqui eu não estou condenando não, eu não tenho nada contra, eu tenho amigos, sabem que eu não concordo, mas não sou eu que vou julgar e não julgo pessoas. A Bíblia fala em Tiago: quem somos nós para julgar alguém? Eu não posso julgar ninguém. Só que vão ter consequências, vão ter situações, vão ter dificuldades, sendo que podem renunciar à sua vontade, ao seu desejo. Ah, pastor, mas eu fui humilhado. Ah, pastor, mas a minha mãe me rejeitou. Irmãos, Jefité também, a família de Jefité também. A filha de Jefité sabia que ela tinha sido, junto com o seu pai, rejeitada pelo seu avô, mas ela se entregou, ela renunciou à sua vida para poder dar algo melhor para aquela nação. Irmãos, você quer ter um bom casamento? Renuncia às suas vontades por amor ao seu cônjuge. Você quer ter um bom trabalho? Renuncia o seu senso de justiça, o eu acho que eu deveria estar assim, eu acho que eu deveria estar assado, para poder viver bem e conviver bem com os seus patrões e com os seus colegas de trabalho. Eu nunca esqueço uma pessoa muito próxima de mim, que tinha toda a capacidade, irmãos, todo o conhecimento e mais. Ele tinha algo que eu sempre falei para os diretores: vocês não estão enxergando algo nesse rapaz que é muito maior do conhecimento dele e da fidelidade dele com a empresa. Ele ama esse lugar, ele ama o que ele faz, ele quer que esse negócio está certo. Irmãos, ele pedia para mim interceder lá pelos diretores, para que um dia dessem a oportunidade de ele gerenciar uma loja, gerenciar uma das empresas. E tinha o dono da empresa lá do Grupo Proteste, tem várias empresas. Ele sempre pedia: intercede por mim lá, o Júnior, pede para mim, para me darem uma oportunidade, para mim poder ganhar um pouquinho mais. Mas irmãos, nunca deixou de trabalhar, nunca falou mal dos patrões, nunca falou mal dos diretores por não ter colocado ele. Aí um dia ele sentou na minha mesa e ele falou assim: tudo bem? Eu falei: tudo bem, eu vim pedir minhas contas. Eu falei: o quê? Eu vim pedir demissão. Verdade? Ele falou: verdade. Tive uma ideia, tive uma visão, conversei com a minha esposa, ela concordou comigo de eu tomar essa atitude de pedir demissão, porque vai influenciar a nossa família toda, mas eu vou abrir o meu próprio negócio. Já que não permitiram que eu fosse um diretor de uma empresa, que eu tivesse um cargo de relevância, eu vou apostar na minha própria empresa, no meu próprio negócio. Eu vou apostar naquilo que eu estou sentindo no coração. Então eu levei
o pedido de demissão desse funcionário para os diretores e, consequentemente, o proprietário ele é ativo nas empresas. Aí ele me chamou lá e falou assim: fala para o fulano vir aqui que eu preciso falar com ele. E eu fui lá, levei o fulano lá e até participei. Não sai, nós vamos ver. Ele falou assim: não, agora já está decidido. Eu esperei, eu orei e agora está decidido, agora eu não vou ficar mais. Aí o seu José: mas não dá para fazer nada, não dá para mim fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, é o fulano, é o teu gerente, é o teu diretor. Ele falou: não é ninguém, todos eles são bênçãos, todos eles são muito bons, não é ninguém, sou eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu escutei o patrão falando assim: mas e se der errado? Ele falou: eu prefiro chegar nos meus 50 anos sabendo que deu errado, mas eu tentei, do que chegar nos meus 50 anos frustrado, achando que poderia ter dado certo. Ele falou: cara, dá tua carta de demissão aqui, Deus te abençoe, você está certo, vai lá, toca o pau. Sacrificou o seu trabalho registrado, o seu bom salário, sua boa colocação, anos de empresa, por algo novo. Foi difícil? Não sei, não tive mais contato com ele, mas acredito que sim. Foi complicado? Acredito que sim. Teve dificuldades? Acredito que sim. Mas ele se libertou. E com certeza, acredito que deu certo, porque eu tive contato com ele há um pouco tempo atrás, depois de anos. Está bem, está com uma boa casa, um bom carro, está bem melhor do que na época lá. Irmãos, eu vou citar um exemplo para vocês que eu até citei quarta-feira. Eu tenho lá na minha casa uma calopsita, dentro de uma gaiola. Eu acredito que ela foi gerada em cativeiro. E todos os dias eu vou lá e coloco ração para ela, todos os dias eu vou lá, limpo a sua gaiola. Não vou, mentira que eu limpo todos os dias, irmão, nem assim, não. Mas todos os dias eu troco a sua água, coloco água filtrada, água gelada para ela. E ela está ali, irmãos, e ela dá o seu melhor. Ela canta, ela fica alegre, ela anda toda aquela gaiola, ela não conhece outro lugar. Só que chega um dia que às vezes eu posso me cansar dela e vou lá e abro a porta da gaiola. E ela vai sair, ela vai voar, e acredito que alguns dias ela vai ficar ali por perto, porque ela nunca saiu, querendo voltar, mas não vai ter mais o lugar dela ali, não vai ter mais aquela mordomia, e então ela vai ter que aprender a achar água, ela vai ter que aprender a achar comida, ela vai sofrer alguns dias, mas ela vai estar livre, ela vai estar com toda essa imensidão que nós conhecemos de universo para voar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? É difícil renunciar ao pecado porque o pecado é bom? É, mas ele te dá liberdade. Quando você renuncia o pecado, você tem liberdade. O inimigo não pode te acusar. Agora tem pessoas, irmãos, que estão igual a minha calopsita, erram, pecam e ficam presos. E tudo por quê? Porque não renunciaram à sua vontade. O grupo de louvor pode ir lá. Não renunciaram aos seus desejos e se deixaram ser aprisionados. Irmãos, a filha de Jefité não ficou pensando em tudo aquilo que a sua família passou para tomar uma decisão. Ela não tinha mágoa no coração, ela não tinha desejo de vingança. Ela se entregou, ela renunciou à própria vida, renunciou os seus sonhos, os seus projetos, renunciou à sua vontade de ser mãe, de ter um filho, para que o pai dela cumprisse um voto que ela não tinha nada a ver com isso, não foi ela que fez,
E nós muitas vezes, irmãos, tomamos a decisão de casar, mas não conseguimos renunciar nada pelo nosso cônjuge, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Tomamos a decisão de trabalhar, mas não renunciamos às nossas vontades, aos nossos desejos, para poder se manter e sustentar a casa. Irmãos, quantas vezes eu não fui humilhado, quantas vezes eu não passei dificuldades lá no emprego onde eu estava, mas eu sabia que eu tinha meus compromissos. O meu pai está aqui, ó, nos bancos aqui, ó, 42 anos no mesmo emprego. Pergunta para ele se não passou dificuldades no emprego. Pergunta para ele se não passou dificuldades com amigos, com companheiros de trabalho, se concordava com tudo que a empresa fazia, só que sabia que todos os meses vence a conta de água, todos os meses vence a conta de energia, todos os meses tem que pôr comida na mesa, até porque tinha 3 barrigudinhos lá para comer. Tem que sacrificar. Ah, mas anda de carro bom. Nem sempre foi assim. Ah, mas tem rancho. Nem sempre foi assim. Deus tem honrado a nossa família, irmãos, de uns 10, 15 anos para cá. Não é o que os olhos enganam. Você quer viver o melhor desta terra? Pare de ficar preso com os seus pecados, com as suas vontades, com os seus desejos pecaminosos, promíscuos. Seja livre. É mais difícil, é mais complicado, tem que roer o osso, mas pelo menos vai te dar liberdade. Satanás não vai poder trabalhar na sua mente. O nosso erro é não renunciar. A filha de Jefité poderia ter fugido, irmãos, ficou 2 meses, poderia ter fugido, só que até hoje em Israel ela é lembrada. Vamos ler? Sucedeu ao fim, 39, de 2 meses, tornou para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Até hoje em Israel, irmãos, as mulheres, ano a ano, lamentam e choram a morte da filha de Jefité, pelo sacrifício dela, pela nação. Irmãos, eu vou falar uma coisa que é até engraçada, mas é a verdade. Tem pessoas aqui que, se morrer, os seus familiares vão ficar felizes. Graças a Deus que essa desgraça foi embora. Graças a Deus que levaram esse inferno. As pessoas lamentam a morte da filha de Jefité até hoje, porque ela renunciou e ela se sacrificou. Sabe o que nós deveríamos todos os domingos e todas as quartas-feiras que tem culto, irmãos? Se alegrar em estar aqui sentado nessa cadeira pela morte de Jesus na cruz. Mas sabe o que a gente faz? Não fez mais do que a obrigação. Ele não tinha pecados. A Bíblia é muito clara, ele morreu pelos nossos pecados. A filha de Jefité não tinha pecados, era virgem. Filha de Jefité não foi para a guerra, a filha de Jefité não fez promessa, a filha de Jefité não tinha nada a ver com a situação. E ela se sacrificou e se entregou. E nós muitas vezes nos envolvemos numa situação e depois não cumprimos aquilo que... mas é porque vai me causar dano. Sacrifício é renúncia. É sacrifício, renúncia. É assim que funciona. Jesus até hoje é conhecido, irmãos, porque ele se sacrificou por mim e por você. Se coloque de pé nesse momento. Eu não sei o que você tem que sacrificar na sua vida. Às vezes é uma vontade, às vezes é um desejo pecaminoso, às vezes é uma... Vou até falar aqui abertamente, porque aqui é tudo crente, vocês têm que ouvir a verdade. Se não quer ouvir a verdade, não é aqui o teu lugar. Tem que sacrificar um Facebook,
porque fica vendo lá coisas erradas, tem que sacrificar um Instagram, tem que sacrificar um grupo de WhatsApp que manda pornografia. Irmãos, eu já sacrifiquei 2 rachas e eu gosto de jogar bola. Tentaram colocar eu em 2 rachas, eu sacrifiquei, eu falei, não venho mais, porque eram rachas mundanos, colocavam no grupo de WhatsApp, aí daqui a pouco estava lá os vídeos pornográficos, as coisas erradas, e não adianta, irmão, você pode ser pastor, você pode ser sacerdote, você pode ser o inferno que for, chega de desgraça lá, parece que você tem que apertar o trem para ver o que é. Então é melhor você sacrificar. Sabe o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá. Você tem que fugir, você tem que sair fora do diabo, senão ele vai te pegar, ele vai te destruir, ele vai te prender. Eu não sei o que você tem que renunciar, eu não sei o que você tem que sacrificar, mas Deus vai trazer no teu coração agora. As mulheres têm sacrificado, as mulheres têm sido maioria nas igrejas porque os homens não têm buscado, porque os maridos não têm sido varão, têm sido varinha. Os homens não têm servido para nada, na verdade, nesse último século. Aí as mulheres têm que se colocar à disposição para fazer a obra. Essa mulher se colocou à disposição do seu pai e do Deus que ele cria, para poderem alcançar a vitória. O que você precisa sacrificar e renunciar na tua vida para ter um bom casamento, para ter uma boa vida social, para ter um bom emprego e ficar pelo menos no emprego, se manter no emprego? O que você precisa sacrificar? Irmãos, eu tenho uma vizinha que toda semana ela me dá trabalho por causa do cachorro, e toda semana eu sacrifico a minha raiva, o meu ódio. E outro dia um síndico veio lá falar comigo, eu falei, não tem raiva dela não, eu tenho raiva do cachorro. Ele que é o problema, não é ela o problema. O problema é o cachorro, eu tenho raiva do cachorro. Mas eu vou capar ele, capei, está capão agora. Ele vai se enrolar comigo. Mas o problema não é a vizinha, o problema não é as pessoas, é o cachorro. Mas sabe qual que é o problema? A gente põe o problema na pessoa errada. Se é outro, é a vizinha que é implicante, ela tem uma criança de colo, um recém-nascido, ela não é. O cachorro late mesmo, o cachorro é chato. E eu oro, falo, Senhor, o Senhor sabe como resolver esse problema aí? Está nas tuas mãos, faz ele calar a boca lá. Irmãos, e tem melhorado o cachorro. Por quê? Porque eu parei de ter ódio e raiva da vizinha para ir no problema. Para de ter ódio do seu cônjuge, do seu patrão, vai no problema, resolve o problema. Pastor, mas eu não gosto disso. Pastor, eu não concordo com aquilo. Pastor, não é assim que eu acho, que eu penso, que eu quero. Mas se for para ter paz, renuncie à tua vontade. Se for para ter paz, sacrifica os teus desejos. Se for para ter paz, não faça. Versículo 36 na verdade. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te envigou dos teus inimigos, os filhos dos amonitas. Eu quero declarar isso junto com a igreja de uma forma diferente, irmãos. Eu quero declarar isso junto com você de uma forma diferente. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim e repita comigo: Senhor Jesus, faze de mim conforme o teu querer, conforme a tua vontade, pois o Senhor venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vitória e nos deu condições de conquistar os milagres e os nossos sonhos. Faze de mim
conforme a tua palavra, faze de mim, conforme o teu querer. Aleluia, glória a Deus, graças